Fala galera, tá na bad? Eu mais uma vez com vocês, professor Patrick Richelli, pelo canal Quaternário Geografia Fácil, com a segunda parte de globalização. Nós já abordamos uma primeira parte, introduzindo a ideia do que é globalização. Hoje nós vamos finalizar essa ideia. Hoje eu gostaria de começar falando sobre as questões das multinacionais. Para que eu pense numa multinacional, que é uma marca da globalização, a globalização não é a quebra de barreiras, o acesso mais fácil a qualquer ponto da superfície terrestre devido aos avanços tecnológicos voltados para o meio de transporte, né? Para pensar, então, em multinacionais, eu preciso pensar em uma matriz, em uma empresa forte. Aqui eu coloquei uma matriz, né, pensando nela como sendo nos Estados Unidos e possuindo filiais em China, Indonésia e Brasil. Por que isso acontece? Isso acontece porque a empresa matriz ela vai buscar lugares de forma que a produção gere um custo mínimo, ou seja, a matriz ela vai tentar minimizar custos, seja com a mão de obra, seja com os recursos, matéria-prima. Essa minimização do custo gera uma maximização do lucro. Então é isso que acontece, né? Você tem, por exemplo, a Nike, que é uma marca norte-americana, mas que grande parte é produzida, por exemplo, na China, porque é uma mão de obra super barata. Isso vai minimizar o custo da Nike para que ela possa maximizar os ganhos em cima de cada produto. Beleza? É importante ressaltar também que a globalização ela vai contribuir para que os blocos econômicos regionais, os blocos que você conhece, como por exemplo Mercosul, o NAFTA, União Europeia, que nós ainda vamos ver, nós ainda vamos falar sobre, né, todos esses blocos, eles possam se desenvolver, uma vez que a globalização ela vai permitir a facilitação de fluxo de pessoas, mercadorias e também de capital. Você lembra disso? Então acaba favorecendo os blocos econômicos que sobrevivem basicamente aí de circulação de cargas, mercadorias e pessoas, além do fluxo de capital. Agora, é super interessante a gente pensar num outro lado da globalização. Milton Santos, inclusive, né, ele escreveu muita coisa sobre a globalização e uma das suas obras, chamadas Por uma Outra Globalização, apresenta a globalização como uma fábula. E Milton Santos dizia, né, ele apontava também os lados maléficos da globalização. Aqui eu ressaltei alguns para vocês. A redução dos postos de trabalho. Por quê? O avanço tecnológico. A globalização ela vai gerar uma competitividade entre indústrias, fábricas, empresas cada vez maior. Logo, a tecnologia ela é colocada como algo super relevante para permanecer nesse mercado de trabalho que na verdade é uma selva de pedra, né? Então, quando existe a redução dos postos de trabalho, está vinculado ou estão vinculadas sempre a questão de tecnologia sendo implementada em uma indústria, em uma fábrica. Uma outra coisa, a acentuação da desigualdade social. Ora, quem tem muita grana para investir vai sobreviver. Quem não tem, quebra, vai falir. Isso vai causar aí uma desigualdade social cada vez mais forte. É uma tendência, porque em um mundo globalizado, onde os produtos circulam facilmente, a competitividade também aumenta. Se eu sou, por exemplo, alguém ligado à empresa de floricultura e eu quero mandar flores para o Japão, hoje eu tenho tecnologia de transporte para isso. Só que se as minhas rosas, por exemplo, vão chegar ao Japão, eu não posso contar que são só as minhas rosas. Vai ter rosa, por exemplo, da Argentina, do Chile e de outros pontos do mundo chegando, aumentando a competitividade. Então, essa desigualdade, se eu não consigo permanecer competindo, ela vai ficar cada vez mais acentuada, né?
Perda de identidade cultural. Isso aqui é muito interessante, muito importante que você entenda também. Por quê? A perda de identidade cultural, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma invasão muito grande. O que é cultura? Usos e costumes. A maneira como você se veste, o seu idioma, a sua religião, o que você come, tudo isso faz parte, né? É um conjunto que vai fazer parte da cultura. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, quando você vai comprar um livro, por exemplo, em uma grande livraria, a probabilidade de você ter a ala dos nacionais infinitamente menor do que dos internacionais, isso é gigantesco. Comumente isso ocorre, a mesma coisa para CDs e DVDs. Você tem lá 30 paredes de internacionais para 2 paredes de CDs e DVDs nacionais. Então, cada vez mais existe uma cultura externa se apropriando. Em um dia, quantos termos, por exemplo, em inglês você não utiliza? Então, tudo isso tem relação com a perda de identidade cultural, que ela vai se tornar cada vez mais forte com a globalização, porque fica mais fácil de ter acesso. A globalização nos permite o acesso. Então, esse acesso mais fácil também acaba levando cultura mais fácil, uma cultura diferente da cultura original daquele ponto, daquela região. Então, que você possa refletir em todos esses aspectos da globalização. É um assunto super relevante aí para o seu Enem. Abraço, até a próxima aula, galera!